Então é isso. Nós vamos falar algumas coisinhas sobre a resenha, né? Algumas pessoas não entregaram, e, aliás, tem algumas pessoas que não estão participando das aulas, né? Em relação à lista de frequência que nós temos. Então, eu queria saber se vocês estão sabendo de alguma coisa, se tem algum aluno que desistiu. Por enquanto, eu não tô sabendo de ninguém que desistiu, não, professora. Tá tudo Ah, ok. então, em média, nós estamos tendo, são 47 alunos inscritos, matriculados, e em média 38 estão participando. É isso, né, Edson? Ederson, na lista de Mas chamada. aqui na aula não estão todos não, acredito que o número Uhum. está baixo. Agora, Perguntar agora para os meninos se alguns não estão gostando, se estão reclamando. então, a gente tem que ver se tem. Ninguém está falando nada. Vocês não tem comentários de algumas pessoas que não estão com dificuldade, que estão com dificuldade de entrar, que não participaram de nenhuma aula, porque a gente precisa saber o que está acontecendo para depois eles não ficarem prejudicados. Então, se vocês souberem de alguma coisa, já nos dê um retorno, tá? Olha só, em relação às resenhas, nós começamos a fazer a correção, algumas só. Vamos fechar essas correções agora no sábado, né? Que a gente combinou de fechar as correções das resenhas. Vocês estão tendo bastante dificuldades, sobretudo de acordo com as normas da BNT. E aí nós vamos colocar um formulário daqui a 8 horas você vai colocar, né, Ederson? Um formulário para ver a possibilidade de a gente passar algumas informações, uma aula extra sobre essas questões da BNT. E talvez ajude ali. Em relação ao conteúdo, né, a gente vai avaliar todas e depois nós vamos colocar lá no próprio sistema as avaliações de cada uma das resenhas, tá? E até o momento da gente ter essa aula ou não, então a gente decide ou informa com mais detalhes sobre a elaboração das resenhas. Mas, de forma geral, vocês estão tentando, fiquei bem feliz da entrega de vocês, né, do compromisso, principalmente as pessoas que estavam com dificuldade, entrar em contato e mesmo assim se esforçarem em entregar. Isso a gente vê que é muito bom por parte dos alunos esse esforço em querer colaborar e aprender, tá? Então é isso. Daqui a pouco a gente coloca também, através desse formulário que vai ser passado hoje, que vocês vão responder, a gente vai considerar a frequência a partir das respostas, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, entrar em contato, tá? Antes a gente não colocar falta ou prejudicar o aluno. Então, nós vamos começar a nossa aula, né, a partir de onde a gente parou na aula passada. E vamos manter aquele esquema, tá? A gente faz o conteúdo e a partir dali vocês vão. Depois a gente dá uma meia hora, né, para as perguntas. Esse conteúdo aqui já todo ele passou. Valor nacional, eu passei. Valor cultural eu falei. Eu não lembro se eu falei alguma coisa do valor social e cultural. Aliás, falei. Né? Dei alguns exemplos. E o valor religioso, acho que parei foi aqui. Tá? Então, para retomar um pouco a questão do valor que é atribuído ao alimento, desde a aula passada nós falamos para vocês que os alimentos eles possuem valores, né? Além do valor nutricional. Então, o valor nutricional é um dos valores que esse alimento possui quando a gente consome. Nossas escolhas são baseadas nesses valores. Então, o valor nutricional, nós abordamos sobre o conteúdo de nutrientes, sobretudo carboidratos, proteína e lipídios, né?
também as vitaminas e minerais, mas o que é mais a gente pensa nas calorias do alimento. E em relação a algumas patologias que a gente se preocupa mais em relação ao conteúdo de vitaminas e minerais também. Estou com a unha quebrando, cabelo caindo, a pele com problemas, né? Trincando, ressecada. Então, aí a gente fica preocupado mais com essas questões do conteúdo de vitaminas. Em relação ao valor sociocultural, né, social e cultural, nós falamos em relação ao valor que ele tem quanto às condições econômicas, né, a questão dos valores em relação às restrições alimentares, tabus que nós temos em relação à alimentação, mistura de alimentos, alimentos que são frios, alimentos que são remotos, alimentos que são quentes e tudo mais. E o valor religioso, que esse eu ainda não tinha falado, né? E esse valor religioso, ele está atribuído às nossas crenças, né? E um dos exemplos que a gente tem é a restrição às carnes vermelhas impostas pela Igreja Católica. Então, durante a Quaresma, Semana Santa, finados, onde o consumo de carne constitui um pecado, né? Uma violação. A alimentação dos judeus também, que é restrição à carne de porco, tá? Constituindo um mandamento que a carne de porco ela é proibida, né? Os indianos, a questão da carne de vaca, que ela é sagrada, e assim por diante. Bom, esses são os três grandes valores que nós damos aos nossos alimentos, para as escolhas dos nossos alimentos, tá? Em relação às funções dos alimentos, tá? Quando a gente fala de nutrição, né, a gente fala de função relacionada ao valor nutricional também que ele tem, né? As substâncias que estão introduzidas no organismo e que preenchem a função de nutrição, tá? Nós podemos também abordar. Tem alguém pedindo para entrar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, a relação à função do alimento também constitui um material que o organismo recebe para satisfazer suas necessidades de manutenção, crescimento, produção e reparação. São derivados de organismos animais vegetais, né, constituídos de substâncias químicas, que a gente denomina de nutrientes, que são as proteínas, gorduras, lipídios, vitaminas, tá? E quando submetidos à industrialização, podem ser pobres em alguns nutrientes, como, por exemplo, as farinhas, que são refinadas, que perdem conteúdo, né? Então, alguns alimentos, quando sofrem processo de industrialização, eles acabam perdendo uma das suas funções. Então, falando de industrialização, é importante para vocês conhecerem um pouquinho do que o processamento, o que é a industrialização de alimentos e o que essa industrialização, esse processamento dos alimentos, eles podem causar, tá? Então, a industrialização, na verdade, ela veio como um método para você conservar e armazenar alimentos. Então, ela foi muito boa do ponto de vista de proteger contra períodos de escassez. Então, a industrialização, ela veio com esse intuito, né? De você poder conservar e armazenar alimentos para períodos de escassez. E possibilitar, principalmente, que esses alimentos chegassem, né, a populações onde a produção de alimentos ela é reduzida, tá? Então, ela vai aumentar a disponibilidade de variedade de alimentos também, né? Então, essa disponibilidade de variedade de alimentos, ela possibilitou algumas populações, né, aliás, evitou a fome em algumas populações, né? E também resolveu um grande problema, que era você viver próximo de onde esse alimento estava sendo produzido. Então, quer dizer, a industrialização permitiu conservar, armazenar e esse alimento chegar o mais longe possível para que as pessoas tenham acesso, principalmente nas regiões onde a produção de alimentos ela é bastante escassa. Então, ela visou contribuir, então, com a diminuição da desnutrição, ou diminuição da fome, ou diminuição da escassez dos alimentos, né? Bom,
também possibilitou essa industrialização que as mulheres, principalmente, elas diminuíssem o seu trabalho, né, na cozinha, né, e permitiu que essas mulheres pudessem trabalhar mais fora de casa. Porque até antes da industrialização, todo o alimento era produzido em casa. Então, era uma farinha, era um pão, era tudo, né? Era um doce, era uma compota. Então, tudo era produzido em casa. A partir da industrialização, então, a mulher, principalmente a mulher, né, ou as pessoas que eram responsáveis pela produção, processamento do alimento em casa, essas pessoas ficaram mais livres, né, e puderam, principalmente a mulher, trabalhar fora, né, contribuir com a renda em casa, em função de diminuir esse trabalho em preparar o alimento. Então, você tem que preparar um queijo, preparar uma farinha, né? Então, tudo isso tomava muito tempo, né? Processar, limpar um arroz, processar um arroz. Então, todos os alimentos que nós temos em casa hoje, eles são, na grande maioria, industrializados ou produzidos fora e chegam na nossa casa, né? Praticamente pronto, né? Pouco trabalho nós temos para elaborar nossas receitas, a nossa alimentação. Bom, um dos fatores que contribuíram, né, uma das consequências que aconteceu em relação à industrialização de alimentos foi um crescimento desordenado das indústrias de alimentos. Então, esse crescimento fez com que a qualidade, né, do alimento ela seja ruim. Então, a gente tem uma produção desordenada de indústria de alimentos, então, uma produção de alimentos sem controle de qualidade. Então, muitos alimentos que nós temos hoje no mercado, proveniente da indústria, ele tem conteúdo de nutrientes diminuído, ele tem um excesso de substâncias químicas, né, que são prejudiciais à saúde. Então, a industrialização, por um lado, que ela foi benéfica, né, possibilitou o aumento aumento na disponibilidade de alimentos, né, facilitou a vida das pessoas em casa, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe grandes prejuízos para a nossa alimentação. Então, além de tudo, surgem as contaminações, adulterações, falsa publicidade do alimento. Eu pergunto para vocês, olha, quem olha rótulo de alimentos? Tá? Então, se a gente observar a rotulagem de alimentos, vocês vão ver, por exemplo, que muitas informações que são no alimento são mentirosas, que faz-se um apelo em relação a determinados alimentos, e quando você vai olhar nesse alimento, ele tem todas as substâncias, né, que são danosas para o organismo, que estão presentes ali. Quer um exemplo? Suco de caixinha. Então, a gente fala assim, suco de caixinha pasteurizado. Então, o que é pasteurização? É um processo, sim, né, térmico, aonde você submete um alimento para que se mate os micro-organismos patogênicos no alimento. Então, quer dizer, esse processo, ele vai fazer com que o alimento, ele não perca a qualidade nutricional, mas, ao mesmo tempo, fique livre de contaminação. Aí, quando a gente vai olhar lá no suco de caixinha, eu não tenho aditivo químico, livre de aditivo químico. Aí eu vou ver lá umas letrinhas, ou então, assim, adicionada de acidulantes, conservantes, espessantes. E essas substâncias, elas são substâncias que também prejudicam o organismo. Eles são o que a gente chama de aditivo químico. E se eles não estão numa quantidade correta, eles podem sim produzir ou induzir a vários tipos de patologias. Alergias, por exemplo, é uma delas, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de comprar um alimento e olhar se realmente aquele apelo que é dado ao alimento, aquela propaganda que é dada ao alimento, ela é verdadeira ou não. Muitas vezes, ela é enganosa. Então, adulterar, eu já assim, observei, somente em enlatados ou doces, por exemplo, que ele está falando assim, é doce de tal coisa. Quando você vai ver na composição química, é um produto que não tem nada a ver com aquilo que ele está se propondo ali.
Então, na indústria de alimentos, a gente tem muito disso. Às vezes, eles utilizam determinados alimentos, não determinados alimentos, mas eles usam alimentos em substituição aos outros para dar consistência. Mas existe uma quantidade que é permitida. Muitas vezes, eles usam uma substância que a gente chama de flavorizantes para substituir o aroma, o cheiro, o sabor, né, do alimento, mas a base mesmo que seria, por exemplo, morango, não é um morango, é um outro tipo de alimento, mas eu tenho um flavorizante, uma substância ali que me dá sabor, aroma, cheiro, como se fosse morango. Tá? Então, e como não existe controle, muitas vezes esses produtos estão numa quantidade muito mais elevada do que é permitido, que a legislação permite. Tá? Então, por conta desse crescimento desordenado, as contaminações, alterações, né, por falsa publicidade, foram se crescendo os órgãos e comitês que avaliam a qualidade dos alimentos, visando proteger, então, o consumidor, né? Então, esses órgãos, um que vocês conhecem bastante é a Anvisa, né? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela tem o papel de vigilância e criação de normas para a produção de alimentos. Mas, muitas vezes, ela tem as normas, né? Ela é criada com base na produção de alimentos, mas ela não tem fiscalização. O número de pessoas ali disponíveis para fiscalização é muito pequeno. Então, ela não consegue acompanhar, né, todas as indústrias de alimentos, os locais onde são produzidos alimentos, ela não consegue fiscalizar para ver se eles estão fazendo tudo de acordo com o que é recomendado. Não deveria nem ser assim, né? Cada pessoa, cada produtor, cada pessoa que trabalha com alimento, que industrializa ou manipula o alimento, ela deveria ter consciência, né, ser orientada e ter consciência de produzir um alimento de qualidade para quem vai consumir. Né? Então, é importante isso. E não precisaria estar sempre tendo vigilância para controlar isso. Mas, infelizmente, né, as pessoas procuram não conhecer, procuram ganhar em cima, utilizar produtos de pior qualidade e ter lucro, né? Então, lucro é a principal coisa que faz com que essas pessoas utilizam, produzam um alimento que não é de qualidade. Tá? Outra consequência também foi que principalmente os profissionais da área da saúde, a enfermagem, medicina, nutrição e outras áreas, né, voltadas à saúde, começassem a pressionar o governo para a regulamentação na produção de alimentos. Então, com isso, a gente tem leis e normas para o uso de aditivos, suplementação de alimentos, tipos de embalagem, temperatura adequada para ser aplicada, rotulagem. Então, toda essa alteração que aconteceu e a pressão, principalmente dos profissionais da saúde, fizeram com que essas normas, ou então criem essas normas e sejam revistas periodicamente para melhorar a qualidade de alimentos, tá? Mas, infelizmente, isso tudo não é garantido. E aí a gente precisa tomar muito cuidado e também o consumidor precisa conhecer isso, né? Conhecer sobre os alimentos, a produção, ficar atento, olhar, por exemplo, no rótulo de alimentos, tempo, validade, as substâncias que estão presentes ali, a embalagem, e muitas vezes a gente procura, às vezes, comprar um produto mais barato e não vê a qualidade daquele alimento. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque a industrialização de alimentos, a produção do alimento hoje, ela é muito ampla. Então, a gente tem, até os grandes supermercados hoje estão produzindo alimentos, né? Produzindo os produtos, embalando, enlatando, e principalmente quando a gente observa assim, tem lá o Carrefour, ou então alguma outro grande centro comercial de alimentos, que ela começa a colocar produtos com o seu nome, tipo enlatados, produtos de panificação,
e ela começa a utilizar o seu nome como produtor daquele alimento, ela não é indústria. O que ela faz? Ela pega, adquire esse produto geralmente de produtores clandestinos, muitas vezes acontece isso, tá? Não estou falando que a Carrefour faz isso, mas muitas vezes as indústrias fazem isso, esses grandes centros aí comerciais de alimentos fazem isso, pegam um produto, uma ervilha, um tipo de carne enlatada, sei lá, qualquer produto, pega a sua embalagem, compra uma embalagem e utiliza. Ela não produz o alimento, ela tem uma outra pessoa, uma outra indústria que fornece para ela. E normalmente são aquelas indústrias que a gente chama de fundo de quintal, que não tem nenhuma legislação ou não está regulamentada, que produz, vende bem barato, ele coloca, embala e vende para o consumidor. E muitas vezes esse produto ele pode estar adulterado, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que é esse cuidado? Sempre que eu observar que um alimento está fora do padrão, uma lata está amassada, uma embalagem está violada, você percebeu que houve uma violação lá no prazo de validade, né? Então, sempre devolver o alimento e denunciar. Então, a denúncia faz com que as empresas de vigilância vão atrás, porque se ninguém denuncia, elas vão ficar quietas, porque eles não têm profissionais suficientes para ficar fiscalizando todas as empresas ou todas as pessoas que servem alimentos, né? Ou comercializam alimento. Então, a gente precisa, enquanto consumidor, ficar atento e denunciar. Não é comprar um alimento que está estragado, ou está vencido, ou está ali, e jogar fora e não fazer nada. A gente tem que denunciar, porque é a denúncia que realmente faz com que as pessoas mudem o comportamento, porque eles vão ser penalizados por isso, tá? Bom, em relação aos fatores que afetam a qualidade dos alimentos, então a gente vai falar desde o método de produção até a chegada desse alimento na nossa mesa. Então, olha só, na produção do alimento, os métodos de fertilização de solo, tá? Então, o solo que é o responsável pelo conteúdo de nutrientes, o fornecedor de nutrientes, por exemplo, para as plantas, tá? Então, a disponibilidade de nutrientes no solo vai depender da composição do solo, do pH, da presença de micro-organismos, né? Para que esses nutrientes vão para os nossos alimentos. Então, se esse solo ele não tiver quantidade de nutrientes, se tiver um solo inadequado, determinados tipos de alimentos vão ser produzidos de forma inadequada, ou seja, com um menor conteúdo de nutrientes que ele está se propondo. Então, muitas vezes, para isso, é utilizado métodos de fertilização, né? Então, esses métodos de fertilização visam o quê? Você colocar nesse solo substâncias químicas, geralmente, tá? Para que melhore a composição do solo e assim esses nutrientes possam ter, o alimento que está sendo plantado, produzido ali, possa ter um valor nutricional melhor, tá? Só que muitas vezes, esses métodos de fertilização, se eles não forem adequados, eles podem contaminar os alimentos, principalmente com metais pesados, tá? E isso é ruim. Então, com o objetivo, muitas vezes, de aumentar a produtividade, né? Os produtores, eles acabam colocando quantidades excessivas do produto na produção. Então, ele fala assim, olha, se eu tenho esse alimento, se eu vou, adequo o meu solo, né? Coloco lá substâncias químicas, então eu vou aumentar a produtividade do alimento, eu vou melhorar a qualidade, então, quer dizer, se eu colocar mais, se eu coloco um tanto, ele tem uma produção X, se eu colocar Y, ele vai duplicar a produção. E muitas vezes essa duplicação acaba trazendo bastante transtornos, porque a maioria dos fertilizantes contém metais pesados, tá? Só que contém metais pesados, se a gente utilizar numa quantidade. Deixa eu ver aqui, que tem alguém pedindo permissão.
Então, se eu coloco a quantidade de fertilizante na quantidade correta, que é recomendada, essa quantidade de metais pesados ela vai ser mínima e não vai trazer danos. Mas se eu duplico aquela quantidade, eu acabo o quê? Prejudicando em relação à alimentação. Isso a gente vê tanto para mudança, a gente pode mesmo, até mesmo influenciar na fertilidade de animais, com essa questão da fertilização de alimentos, tá? Somente do solo. Opa, isso. Na colheita, por exemplo. Então, o solo, a gente sabe que a produção de alimentos, se esse solo estiver inadequado, ele pode comprometer o valor nutricional. Outra questão que também compromete o valor nutricional do alimento é a colheita. E eu já acho que eu falei um pouquinho para vocês a aula passada sobre isso. Então, se a gente colher um alimento fora do seu estado de maturação, eu posso reduzir a quantidade de vitaminas e minerais ou proteínas, amido, dos nutrientes, principalmente das frutas e os outros vegetais. Então, aqui eu trouxe uma tabela para vocês, não sei se está dando para ver direitinho, por exemplo, com tomate e banana, tá? Por exemplo, o ascorbato, que é o ácido ascórbico, é a vitamina C, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, numa banana verde, eu tenho em torno de 53 a 58 microgramas por grama de alimento desse ascorbato, dessa vitamina. Se ela está meio madura, eu tenho de 68 a 88 microgramas. Se ela está madura, eu tenho de 91 a 111. Então, quase que duplica em relação à banana verde. E se ela está super madura, o que acontece? Ela começa a perder o conteúdo desse ascorbato, essa vitamina. Então, uma banana, para ela estar com o seu conteúdo de nutrientes, né, principalmente do ascorbato, adequado, ela tem que estar no estado madura. Se ela estiver meio madura ou verde, ela está um pouco reduzida. E se ela estiver super madura, aquela fruta que a gente deixa ali exposta, que ela vai super maturar, então ela vai acabar perdendo o seu valor nutricional, tá? Um outro exemplo é o tomate. A gente tem o ascorbato, que é o ácido ascórbico, e o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele é precursor da vitamina A, tá? Então, por exemplo, no tomate verde, a gente tem de 142 a 266. No maduro, ele vai de 137 a 318. A gente não tem dados sobre meio madura e super maduro, tá? Em beta-caroteno, eu tenho 3,2 a 4,3. No maduro, eu tenho de 4 a 5,7. Então, todo alimento, quando ele está muito verde ou muito maduro, ele pode perder o seu valor nutricional. Então, a colheita do alimento ela é fundamental. E muitas vezes, né, para garantir que esse alimento ele esteja no estado de maior firmeza, né, para transporte, o produtor colhe o alimento verde, que ele está mais duro, mais resistente, vamos dizer assim, e para transportar, para evitar menos dano, e esse alimento ele vai perder seu processo de maturação. E depois, quando chega para distribuição, eles normalmente colocam algum produto que vai agilizar a maturação desse processo, mas é uma maturação que a gente chama não natural, e essa maturação não natural, ela não favorece esse aumento no conteúdo de vitaminas, e isso prejudica o valor nutricional do alimento. Aqui eu tenho um outro exemplo para vocês, tá? Esse é mais em relação ao tempo que esse alimento, né, a gente chama de conteúdo e retenção de vitaminas e hortaliças in natura e minimamente processada. Então, aqui eu estou trazendo para vocês o que é esse natura e minimamente processada. São aqueles alimentos que a gente tem na hora que a gente colhe ele, e depois, quando eu começo a processar, eu tiro, por exemplo, aparas, sujeiras, né? Eu minimamente processo para ele ficar em condições para consumo, por exemplo, tá? Então, por exemplo, o brócolis, né? In natura, em torno de 15 horas depois que eu colhi aquele alimento, tá?
eu tenho um teor de vitamina C de 101. Após a cocção desse brócolis, ele cai para 17, para vocês verem como que o preparo, a cocção, o calor, ele interfere no valor nutricional. No alimento que é minimamente processado, aquele que eu tiro as sujeiras, que eu tiro as partes sujas, né, que eu melhoro, pelo menos para consumo, aquele produto, ele vai para vitamina C em torno de 82, quando cozido vai para 15, tá? E é que a gente tem a retenção da vitamina C, principalmente após o preparo desse alimento, tá? Vamos lá, aqui, nesse outro aqui, na couve, por exemplo. Então, na couve, olha só, eu tenho no cru 77, na pós-cocção, eu tenho uma perda de vitamina C bem menor quando a gente compara, por exemplo, com o brócolis, tá? No minimamente processado também. Então, a couve, ele é um alimento que a perda da vitamina C pós-cocção, ela é pequena, né? Que é uma grande vantagem no consumo da couve em relação aos outros alimentos que são ricos em vitamina C. E aí a gente tem outros exemplos, né, de minimamente processados que eu vou deixar para depois vocês darem uma olhada, mas para curiosidade mesmo, tá? E agora a gente vai falar do armazenamento, processamento e preparo de alimentos. Então, após colheita, né, de frutas e outros vegetais, eles sofrem manipulação, tá? E sofrem vários outros tratamentos, né, que podem alterar o conteúdo de nutrientes. E geralmente os fatores que são responsáveis por essa alteração é a exposição desses alimentos na temperatura, à luz, ao oxigênio, tá? Ou CO2, ao pH, umidade e micro-organismo. Tá? Então, esses são os fatores que depois da colheita, principalmente, eles vão contaminar os alimentos. E aí a gente já mostrou a tabela de alteração para vocês. Também nós temos um outro fator importante que hoje está bastante trabalhado em relação aos alimentos, que é a engenharia genética. Então, a engenharia genética, ela vem, de uma certa forma, trazer alguns benefícios para o alimento, principalmente na produção ou no valor nutricional, tá? Mas também eles podem causar alguns danos, que a gente, assim, e essa engenharia genética em relação aos danos, os principais danos seriam na questão ambiental, que é colocada, que se tem certeza até hoje. O trabalho da engenharia genética na modificação genética dos alimentos, ainda não tem comprovação científica dos malefícios que traz para a saúde, tá? Então, se esperava que esse consumo, esse acompanhamento das pessoas por muito tempo consumindo alimentos geneticamente modificados, pudesse identificar alguns fatores que são danosos para a saúde, mas até então ainda não foi comprovado nada em relação aos alimentos. Mas o impacto ambiental que eles têm, esse daí já é bem estabelecido, tá? Então, a engenharia genética, ela visa aumentar a fixação de nitrogênio no alimento, tá? Quando você faz a fixação de nitrogênio, você acaba usando menos fertilizantes, menos aditivo químico. Então, o alimento ele tem uma capacidade de produzir em maior quantidade e aí você acaba utilizando menos fertilizantes, que é a grande chamada que se tem no uso da engenharia genética nos alimentos, tá? Então, se eu mudo geneticamente o alimento, então eu vou fazer com que aquele alimento tenha maior produção sem o uso de grande quantidade de fertilizante. Aumentar a eficiência da fotossíntese, né, que a engenharia também faz isso. Aumentar a resistência a diversas pragas e doenças. Então, também isso vai aumentar a produtividade, que é uma grande chamada que é em relação aos alimentos. Bom, em relação
aos alimentos em si, o que a gente tinha para abordar para vocês, né, é isso. Tem alguma pergunta até agora sobre esse item para a gente fechar? Até agora não. Só ele comentou que o alimento fica sintético. O alimento fica sintético. Cairé, né? Você quer falar mais sobre isso, Cairé? Não, é isso mesmo, porque fica Aham, o alimento ele perde muito, né, da sua real função de nutrição, né? aham. Às vezes ele se torna mais danoso do que benéfico, né? Em E o alguns... pior, e o Pode pior falar. é que e o pior é que assim, muita gente até sabendo disso não tem condição de ir atrás do que é melhor muitas vezes, porque a gente sabe que o industrial tende a ficar mais barato e Muito mais barato. esses Uhum. orgânicos e tudo mais fica tudo mais caro. E aí como que o pessoal, a maioria consegue comer, né? Exatamente. Isso é um grande complicador. Mas o fato, assim, que a gente chama a atenção de vocês em relação a isso, é para ficar atento na hora de comprar alimento. Seja numa frutaria, né? Num como é que chama? Esqueci o nome agora, gente. Como é que vende frutas e hortaliças, né? Em supermercados, né, em açougues. Então, sempre ficar atento para o consumo de alimentos. Olhar a rotulagem, verificar a qualidade, sempre fazer as melhores escolhas, tá? A gente fala assim, tem determinados produtos que têm uma marca já estabelecida e eles têm um grande know-how em relação à produção de alimentos. E eles têm um compromisso, por exemplo, em manter a sua qualidade em relação à população. Só, muitas vezes, acabam não... E eles têm, aliás, eles inclusive têm maior fiscalização sobre eles, porque geralmente são produtos mais caros que estão no mercado. Então, são o que a gente chama produtos de marca. Mas esses produtos de marca, muitas vezes, eles têm esse compromisso maior com a qualidade, porque eles são fiscalizados justamente porque o preço é mais alto. E as pessoas acabam exigindo maior qualidade desse produto. Se por acaso eles estão fora do padrão, ou se acontece alguma denúncia, eles perdem a credibilidade e isso traz um dano muito grande, né? Então, a gente tem, agora eu não vou lembrar, a própria Nestlé, né, que é uma marca muitos anos, né, no mercado, e ela já teve grandes altos e baixos em relação à produção de alimentos, né? Porque começou a lançar produto no mercado que com um apelo que na verdade não tinha. E isso, ela perdeu grande credibilidade no mercado nacional e internacional. Isso foi muito sério. Agora, as indústrias menorzinhas, que às vezes a gente tem lá uma marca mais barata, elas já o pessoal não reclama muito, né? Por ser mais barato, acaba adquirindo e não tem muita reclamação em relação àquele produto. E isso é uma coisa ruim. Então, a gente precisa ter muito mais atenção a todos os alimentos, independente se é de marca, se não é de marca, dependente de qualquer coisa, eu preciso estar atenta à qualidade daquele alimento, certo? Mas, por exemplo, mesmo com essa fiscalização, tem muitos químicos que, mesmo sabendo que não faz bem, eles são liberados, né? Eles são autorizados. E aí a fiscalização não vai conseguir pegar isso, né? Vai mesmo assim pro Não, mercado. exatamente. Infelizmente, a gente tem no Brasil alguns produtos químicos que lá fora eles não são aceitos, inclusive os produtos que são pré-tipo exportação, eles não contêm, e na nossa legislação eles são permitidos. Isso é um grande problema que precisa ser revisto, né? E isso depende muito do quê? Do nosso governo, depende muito da comunidade científica, da área da saúde, para impedir que essas coisas aconteçam. Então, precisa ter um, um movimento da sociedade como um todo, não é só os profissionais, não, mas a sociedade como um todo, para pressionar para que eles não sejam liberados.
Então, se a partir do momento que a gente conhece um determinado substância química, a gente vê que aquela substância está sendo utilizada no produto, é denunciar, é fazer pressão, porque só isso muda. Não adianta nada a gente ficar quietinho na nossa cadeirinha lá, no nosso local, na nossa casa, e não fazer, porque ninguém vai ficar olhando para a gente, não. E principalmente a indústria, né? Que ela, o benefício, o que ela quer é vender. Então, se a gente não bater o pé, se a gente não fiscalizar, é muito difícil das coisas mudarem. Vamos para o próximo aqui agora. Isso. Bom, então, para continuar esse módulo, né, que é essa unidade nossa que é sobre alimentos, então a gente já falou um pouquinho o que é o alimento, definiu, falou dos valores que ele tem, falou um pouquinho de como que ele é produzido para vocês, né, a gente se inteirar um pouco mais sobre isso. E agora nós vamos falar de um outro item extremamente importante em relação ao alimento, que é a higiene, tá? Então, quando a gente define higiene, o que é essa higiene? Na verdade, gente, a higiene, ela é uma ciência também, tá? Então, porque ela abarca uma série de conhecimentos. Então, tudo que eu falar que é uma ciência é porque aquela área vai abarcar uma série de conhecimentos que vão visar, né? Preservar a saúde e prevenir doenças através das práticas de limpeza e higienização dos alimentos. Então, a higiene dos alimentos, ela tem como objetivo preservar a saúde e prevenir doença por meio de limpezas ou higienização de alimentos, tá? Então, existem diversos tipos de higiene, né? Mas a mais importante relacionada a alimentos são a higiene pessoal, ambiental e a do próprio alimento, tá? Então, o que é a higiene? São métodos de preservação do alimento através de práticas de limpeza e higienização desse alimento. Então, olha só, essa higiene, ela vai se referir a todos os processos, né, que eu vou lançar a mão para tornar o meu alimento higienicamente e sanitariamente adequado para consumo. Então, todas as técnicas que limpam, higienizam o alimento, ela se relaciona à higienização de alimentos, tá? Então, nessas técnicas de processamento, nós vamos utilizar calor, frio, limpeza, desinfecção, tá? De vários gêneros alimentícios. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre essa higiene e os contaminantes dos alimentos, né? Então, dentro dessas técnicas de higienização, nós temos um termo chamado desinfecção. A desinfecção, ela é utilizada, é um processo que ela vai eliminar todos os micro-organismos ou objetos inanimados patológicos, com exceção de esporos bacterianos. Então, eu vou desinfectar. Então, desinfectar, eu não mato esporo, eu mato micro-organismos patogênicos e todos tiro as sujeiras dos alimentos, mas eu não vou desinfectar esporos bacterianos. Esses esporos são formas vegetais, formas de bactérias que elas ficam presente no alimento, numa forma protegida, vamos dizer assim, na forma de esporos, e depois ela pode se proliferar e contaminar o alimento de novo, tá? Então, a desinfecção, ela é mais uma limpeza, vamos dizer assim, não mais grosseira, mas é que ela não consegue matar todos os micro-organismos ou formas de vida desse micro-organismo para deixar aquele alimento isento de risco, tá? A esterilização, ela já é considerada um processo que elimina totalmente todas as formas de vida microbiana, certo? Na desinfecção, geralmente, o que a gente usa é água, sabão, né? Ou alguns produtos como, por exemplo, água sanitária, que a gente usa muito para desinfectar alimentos. Mas a gente não esteriliza, ou seja,
Se eu tiver esporos bacterianos lá, eu não vou esterilizar. A esterilização, ela é uma técnica, ela vai eliminar. E geralmente a esterilização é a partir do calor. E a esterilização por partir de calor são temperaturas que vão em torno de 100 graus a mais, tá? Então, são formas que a gente tem de deixar esse alimento mais próprio para consumo, mas a gente precisa tomar mais cuidado. Descontaminação é o processo pelo qual um objeto tem removido todos os micro-organismos patogênicos, tornando seguro para ser manuseado pelos profissionais competentes. A descontaminação, por exemplo, também eu posso usar o calor ou um agente químico bastante agressivo, tá? Então, na verdade, a descontaminação, quando a gente fala a gente não aplica ela ao alimento, mas principalmente nos utensílios, nos objetos, no local que eu vou manusear o alimento, tá? Então, geralmente são produtos que a gente utiliza que são mais agressivos, que muitas vezes, se eu colocar no alimento, eu posso contaminar esse alimento com aquela substância. Então, a descontaminação, eu vou descontaminar, tirar todo o micro-organismo patogênico daquele local para trazer aquele alimento, tornar ele mais próprio para consumo. Então, por exemplo, se eu utilizar uma água sanitária, tá? A água sanitária, ele é um produto que a gente usa para descontaminar o alimento e também para desinfectar o alimento, tá? Então, a desinfecção, a gente pode colocar o alimento dentro dessa água sanitária, mas para isso ela tem que estar diluída, tá? Então, geralmente a gente coloca lá 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, mas essa água sanitária não pode ser qualquer uma, é aquela que é própria para utilizar em alimentos, certo? Então, a gente pode usar esse produto, essa água sanitária. Mas quando eu vou usar para descontaminação, eu posso usar aquele alimento numa concentração mais alta, aonde eu vou manusear, limpar ou descontaminar o ambiente ou utensílio que eu vou usar aquele alimento. Mas eu não posso aplicar esse produto na mesma concentração que eu estou fazendo para descontaminar no alimento, certo? E limpeza. A limpeza, né, é aquilo que a gente faz mais grosseiramente em relação ao alimento. É fazer a remoção de materiais estranhos, né, como sangue, fragmentos de tecido orgânico, sujeira, terra, tá? Essa limpeza, ela pode ser feita com água ou com alguma solução detergente, tá? E a limpeza deve obrigatoriamente proceder à desinfecção e à esterilização. Então, sempre que eu vou desinfectar ou esterilizar um alimento, eu tenho que fazer a limpeza dele, remover tudo que é estranho, tá? Então, se eu vou pegar um tomate, sei lá, pode ser tomate que eu estou trazendo da frutaria. Eu vou pegar esse tomate, chegar em casa e vou remover, às vezes ele está com sujeirinha, com um pouco de terra, né? Então, eu vou pegar e vou remover isso, vou lavar esse tomate com água e sabão para tirar toda aquele produto que está ali em excesso. Mas eu fiz a limpeza geral, mas eu não descontaminei esse alimento, tá? Para descontaminar, eu teria que colocar esse alimento ou na água sanitária, tá? Ou processar o alimento. Então, por exemplo, a gente, às vezes, pegando ainda o exemplo do tomate. Pega um tomate, esse tomate, ele já está, chegou em casa, aquele tomate, ele está já com amassadinho, né? E toda vez que um alimento está amassado, principalmente de origem vegetal, seja uma batata, um tomate, qualquer alimento, então significa que o tecido dele, ele foi danificado. E quando o tecido está danificado, significa que ele perdeu um pouco da sua proteção. E muitas vezes, se aquele alimento teve acesso a alguma contaminação bacteriana, por vírus, né, por fungo, que seja, essa contaminação entrou dentro do alimento.
Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a limpeza, a gente vai lavar, vai desinfectar, mas a parte externa do alimento. Tem algumas perguntas aqui, professora, Eu não entendi. sobre os meninos mandaram aqui. Tem Ah, algumas perguntas aqui sobre isso. então, só vou O terminar esse Gabriel, pedaço. tá. Eu vou terminar só esse pedacinho, aí você me fala, tá bom? Rapidinho. Certo. E aí, olha só, quando a gente faz pega esse alimento, né, que tá já danificado, e eu vou fazer só uma limpeza, uma desinfecção dele, eu posso garantir, não estar protegendo aquele alimento. Aliás, não estou descontaminando de fato aquele alimento. Por quê? Ele pode ter algum micro-organismo que já entrou. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu não posso usar aquele produto de forma crua, por exemplo, numa salada. Então, se eu for utilizar, eu vou tirar aquelas partes, mas para evitar que a gente, às vezes, tira a parte do alimento que está ruim e aproveita o resto. E isso não é o correto, porque aquele resto que eu estou consumindo, que parece que está bom ainda, ele pode estar contaminado internamente. Então, o que a gente faz para não perder o alimento, por exemplo? Porque às vezes a gente joga alimento que poderia ser muito bem utilizado para consumo. Eu vou utilizar aquele alimento de forma processada, ou vou submeter ao calor, vou fazer um molho de tomate. Então, eu vou lá fazer aproveitar aquele alimento de uma outra forma, aonde eu vou usar uma técnica de processamento que vai me ajudar a descontaminar de fato aquele alimento, certo? Ou esterilizar aquele alimento através do calor. Beleza, Ederson, pode fazer a pergunta. Oi, professor. Hum. Não, dois militares, a Gabriela, né, falaram que a Gabriela e o Caio, que estavam, acho que com água sanitária e, enfim, eles acham que estão errados. A Laura perguntou se vinagre funciona. E tem a pergunta da Isaura. Ela pergunta se lavar folhas com algum produto, mesmo que seja neutro, tirar algum valor nutricional do alimento. Alface, couve. Olha só, vamos pensar, primeiro vamos falar da questão do vinagre. O vinagre, ele não é um esterilizante ou um descontaminante, tá? O que acontece com o vinagre? Ele não tem o papel da água sanitária de tirar micro-organismo, não. O que como é que chama? O vinagre faz, ele faz um arraste, por exemplo, de substâncias químicas que estão presentes, por exemplo, nos adubos, nos fertilizantes. Então, ele é bom, né, nessa descontaminação, por exemplo, do alimento, o produto químico. Então, é interessante, sim, que a gente passe o alimento no vinagre, na água com vinagre. Normalmente, a gente utiliza, para cada litro de água, uma colher de sopa de vinagre, que a diluição tem que ser essa para também não prejudicar o alimento, porque se a gente coloca muito ácido, eu posso arrastar nutrientes daquele alimento, tá? Então, quando a gente coloca nessa porcentagem, eu consigo arrastar, principalmente da parte externa do alimento, esses produtos químicos, mas eu não mato o micro-organismo. Então, para matar micro-organismo, eu tenho que usar a água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, tá? Ele sim mata o micro-organismo. O vinagre, ele só vai fazer arraste e limpeza, por exemplo, de substâncias que são químicas. Então, é interessante a gente fazer os dois em casa. Tanto a água sanitária como o uso do vinagre, principalmente dos produtos que são produzidos fora. Então, se eu não uso aditivo químico no meu organismo, nas minhas verduras, na minha produção de alimentos, se elas são orgânicas, eu não vou precisar usar o vinagre, tá? Mas se eu compro esse produto fora e eu tenho certeza que tem aditivo químico, eu preciso usar as duas coisas, o vinagre e a água sanitária, certo? A outra foi mesmo... A outra foi para lavar folhas com algum produto sim. que seja neutro, pode Tá. tirar algum valor nutricional. Do Olha exemplo de só, alface, couve.
Então, normalmente a gente não, em alface e couve, como eles são muito sensíveis, né? Então a gente evita de colocar sabão ou qualquer outro produto químico que pode danificar a folha e acabar internalizando no produto, tá? Então, geralmente a gente lava com água mesmo, mas eu posso usar sabão. Se eu colocar ele de molho numa água com sabão e deixar alguns minutinhos, eu estou tirando sim alguns micro-organismos, mas ela não é suficiente para matar totalmente, às vezes, a contaminação por uma bactéria, principalmente se a gente usar adubação, adubo orgânico, ou então o alimento é produzido onde a gente passa por animais, então eu posso ter uma contaminação bacteriana, virótica ali, e aí só o detergente ou o sabão, por exemplo, não neutro, mesmo que seja neutro, não vai tirar esses micro-organismos, tá? Eu vou precisar da água sanitária de qualquer forma, tá? Certo? Agora, em termos de valor nutricional, eu vou perder se eu ferir o alimento. Se eu ferir o alimento, se eu deixar que aquele produto... Porque todo alimento vegetal, ele tem uma película, vamos dizer assim, protetora, tá? Que ela impede que entre substâncias ali dentro do alimento. A partir do momento que eu ponho um produto que ele degrada essa barreira, se eu usar, por exemplo, com a mão mesmo, né, ferir o alimento, aí eu estou permitindo que todos os produtos que eu vou utilizar na esterilização ou desinfecção, eles sejam adicionados ao alimento, e isso pode contaminar o alimento também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na própria limpeza, para não fazer com que a gente esteja contaminando esse alimento. Então, a diluição tem que ser adequada do produto que eu estou utilizando, e a forma que eu estou utilizando também tem que ser adequada. Tá? Não sei se eu respondi. Oi. E o iodo? Ele tem alguma função na hora de esterilização? Não. Para o Não? alimento, não. Nem de Inclusive, limpeza? não, nem de limpeza. Inclusive, o iodo, ele pode, porque ele pode, inclusive, ele é uma substância que ele pode reagir com alguns nutrientes e fazer a perda de algum nutriente, viu? Que ele tem uma ação mais agressiva em relação ao alimento. Mas geralmente não é utilizado para desinfectar ou esterilizar um alimento, não. Podemos ir para frente? Vamos lá. Vamos lá. Um alimento seguro, ele é considerado aquele alimento que tem energia e nutrientes necessários para a vida e que seja livre de contaminação. Então, esse termo segurança, gente, vocês vão começar a trabalhar a partir dele amanhã, tá? Então, olha só, eu vou dar uma paradinha para dar um esclarecimento para vocês quando a gente fala de alimento seguro e segurança alimentar. Então, um alimento seguro é aquele alimento que ele vai garantir nutrientes e energia para o nosso corpo e que esteja livre de contaminação, tá? Então, a gente fala de segurança alimentar. Agora, essa segurança alimentar, ela também é vista do ponto de vista de um alimento que forneça todos os nutrientes para o indivíduo. Então, a gente pode falar da questão de disponibilidade de alimentos para o indivíduo. Então, eu vou falar de fatores relacionados às políticas públicas, né, a produção de alimentos e tudo mais que garanta a disponibilidade de alimentos para a população, tá? Então, a segurança alimentar, ela pode ser vista de dois aspectos. Agora, nesse momento, amanhã, vocês já vão começar a trabalhar com a segurança do alimento alimentar do ponto de vista mais do alimento seguro em relação à contaminação. Mas isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar posteriormente com segurança alimentar do ponto de vista mais amplo de disponibilidade de alimento para a população. E esse alimento também tem que ser seguro do ponto de vista microbiológico, tá? Tanto a quantidade de alimento é suficiente,
em relação ao custo e em relação à contaminação, certo? Então, vocês já vão ter 2 textos, não sei se vocês já viram lá no sistema, já? Deram uma olhada no CIGAR? Eu tenho 2 textos para vocês começarem a trabalhar amanhã, para elaborar uma resenha, que é a atividade assíncrona nossa, tá? A gente vai disponibilizar umas perguntas para nortear o trabalho de vocês, para tirar dúvida de vocês em relação ao texto, certo? Mas vocês vão elaborar falando sobre o alimento, a segurança do alimento do ponto de vista da segurança biológica do alimento, de contaminação do alimento. Tudo bem? Bom, então, continuando essa questão da segurança, né? A contaminação, ela pode se dar através de agentes que podem causar mau cheiro, sabor ruim, modificação da aparência dos alimentos, ou que pode levar em essas alterações que possam levar a alguma complicação, né, no nosso organismo, sem que o alimento passe modificações visíveis. Então, a contaminação, ela pode se dar por um alimento que já tem um aspecto de estragado, vamos dizer assim, com mau cheiro, com sabor ruim, modificação da aparência, ou então por alimentos que eles estão intactos, mas eles estão contaminados não visivelmente, certo? Então, essa combinação, ela pode ser por essas 2 formas. Então, quando o alimento está estragado, com mau cheiro, com ruim, é fácil a gente reconhecer. Mas quando aquele alimento está intacto, ele está com cheiro bom ainda, está com aparência bonita, ótima, não tem nada que nos faça repugnar em relação a ele, então a gente acha que ele está muito bem. E muitas vezes ele está com outro contaminante que a gente não está vendo, tá? Então, vamos lá. As formas de contaminação dos alimentos. Eu estou aqui falando, não sei nem a hora. Ah, tá. As formas de contaminação dos alimentos, né? Eu posso contaminar. 17, professor. Vamos lá. Então, as fontes de contaminação. Então, eu posso contaminar o alimento. E olha, sempre os alunos, eles erram sobre isso, gente. As fontes de contaminação é quem vai contaminar, o que pode ser contaminar o alimento. São fontes de contaminação. Os contaminantes são as substâncias que estão contaminando o alimento. Mas a fonte de contaminação é aquilo que vai contaminar o alimento, tá? O homem. O homem, ele é uma fonte de contaminação. Sobretudo, pele, boca, nariz, ouvido, garganta, olho, cabelo, mão, unha, trato genital, intestino, tudo isso é fonte de contaminação do homem. Então, através da pele, a nossa pele, ela pode estar com diversos tipos de contaminantes. Nós temos contaminantes na pele, contaminante na boca, no nariz, no ouvido, nos olhos, então lágrima, né? Cabelo, mão, unha, o trato genital, intestino, tudo isso tem vários tipos de bactérias, tá? Vários tipos de agentes que são contaminantes dos alimentos. Então, quem lida com o alimento, quem está fazendo o alimento em casa, né? Ou mesmo na hora de a gente se alimentar, comer, a gente está com o quê? Está com pelo menos a mão limpa, a pele limpa. Se, por exemplo, eu estou comendo um alimento, aquele alimento cai na minha roupa, eu pego e ponho de novo na boca. Se cai na mesa, eu vou lá e ponho na boca. Se encosta em mim, eu vou lá e consumo. Eu estou fazendo o quê? Estou colocando, posso estar contaminando, aliás, posso estar colocando contaminantes na minha boca, no meu corpo. Estou ingerindo substâncias que são nocivas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses alimentos, porque um alimento que ele tem contato com uma substância que está contaminada, ou com contaminante, ele pode ser ingerido e causar danos. Às vezes, um agente, né, contaminante, ele não teve tempo de crescer, de proliferar, mas ele pode crescer e proliferar já dentro do nosso intestino.
Então, a gente nunca sabe que tipo de contaminante a gente está lidando, que agente contaminante eu estou lidando. Então, fica muito difícil e muito arriscado eu achar que, eu só encostei ali na pele, eu só peguei ali sei lá, encostou em algum lugar, caiu na minha roupa, e eu achar que está tudo bem, tá? E não é, na verdade, não é isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Uma forma que o homem muito contamina o alimento é nesse self-service. Por exemplo, quando a gente está lá com aquelas cubas, né, todas expostas, geralmente os alimentos são colocados, tipo assim, 11h30, meio-dia para as pessoas comerem, tá? E aí as pessoas vão lá, pegam o alimento, pegam com a mão suja, aí o talher cai ali dentro da cuba, a gente vai falando, vai respirando, vai liberando gotículas, né, de água contaminada, né? Muitas vezes minha mão, eu não lavei minha mão, ou cai um fio de cabelo e a gente não observa. Então, tudo isso vai contaminando aquele alimento que está ali para ser servido para as pessoas. E às vezes a gente não percebe isso, tá? E aí o que acontece? Então, eu coloquei esse alimento, tipo 11 horas lá na Cuba, 11h30. E as pessoas vão consumindo, aí vem a funcionária lá da cozinha, e tá sobrando um pouquinho de alimento ali no fundo, ela vai, coloca mais arroz, mais feijão, mais carne. E aquele alimento que já estava contaminado, porque várias pessoas passaram ali, não tiveram cuidado na hora de estar se servindo com o alimento. Estava com a mão suja, ficou falando em cima do alimento, respirando, né? Houve uma contaminação. E aquele alimento, aquelas bactérias ou agentes contaminantes que acabaram chegando no alimento, quando eles vão ficando lá no fundinho, eles vão o quê? Proliferando, vão crescendo, porque o alimento é fonte de nutrientes para eles também. Então, imagina um contaminante que chegou no alimento tipo 11h30, a comida está sendo servida até 2 horas da tarde. Então, aquele fundinho ali, as pessoas quase não estão pegando. E aí vou eu lá, né? No final já de servir o alimento, morrendo de fome, vou lá e já tem só o fundinho da panela, da cuba ali do alimento. Então, aquele fundinho é onde está o quê? A maior fonte de contaminação. E aí, eu com fome, né? Às vezes o alimento já está meio assim, não está estragado, não tá com o cheiro ainda ruim, né? Pelo crescimento bacteriano, né? Mas ele já não está mais próprio para consumo. E eu vou lá e consumo esse alimento. Se eu comi pouco, pode ser que aquela quantidade ali só vai me dar uma dor de cabeça, às vezes vai me dar um mal-estar intestinal, e passa. Mas se eu comi muito, ou tudo que sobrou ali, tá? E ainda é um dia que eu não estou muito bem, o que eu posso acontecer? Eu posso ter uma contaminação, uma infecção, passar mal por vários dias e chegar até a ser atendida no hospital com vômito, diarreia, e tem contaminantes que podem, inclusive, matar. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um colega que entrou na universidade quase mesmo na mesma época que eu entrei, isso em 94, né, que eu entrei na universidade, e geralmente as pessoas eram maioria de fora, né? E geralmente os recém-chegados na cidade acabam, assim, no final de semana se organizando para ir comer no restaurante ali e aqui. Beleza. E esse nosso colega foi para o restaurante com um bando de pessoas para se alimentar. Eles foram mais tarde, tipo 1h, 2h da tarde, todo mundo comeu da mesma comida, e esse cara começou a chegar, pegou assim, mais ou menos umas 8 horas, 6 horas depois, né? Começou a passar mal, ter vômito, diarreia, e acabou falecendo. E o que aconteceu? Todo mundo comeu a mesma comida, tá? Alguns tiveram diarreia, vômito, às vezes uma dorzinha de cabeça, mas conseguiram.
E ele, infelizmente, ele não tinha o baço, tá? E a gente ficou sabendo disso bem posteriormente, tá? Que é um órgão de proteção, de defesa do organismo também. E aí, por ele não ter o baço, essa contaminação que ele pegou através do alimento foi suficiente para poder levá-lo a óbito. Para vocês entenderem como a coisa em relação à alimentação, ela é bastante séria, tá? Eu tomar bastante cuidado. Em relação ao animal, o animal também é um produto, é um agente de contaminação, agente não, mas uma fonte de contaminação, tá? Então, principalmente os animais que a gente tem em casa, cachorro, gato, roedor, pássaro, inseto. Insetos são, né, terríveis para contaminar os alimentos, porque eles pousam em qualquer lugar. E aí, na hora que ele pousa o alimento, ele vai deixando as bactérias lá. Então, toda vez que tiver um inseto, alguma coisa em relação ao alimento, se é um alimento que está para você, vamos dizer assim, lavar e esterilizar, beleza. Ou aquecer de novo para matar o micro-organismo, beleza. Mas se tem inseto no local, gente, procura, se pousou no alimento, evitar de consumir aquele alimento. Porque a gente nunca sabe o dia que a gente está muito bem, há quanto tempo aquele inseto está rodando o alimento, quanto aquele alimento ficou exposto ali com aqueles insetos. Então, evitar. E se é um ambiente que está servindo alimentação e está com inseto, vocês reclamam mesmo, porque o inseto, ele é terrível na contaminação do ambiente. E outra fonte de contaminação é o próprio ambiente que a gente está vivendo, né? A terra, a água, né? O próprio ar, ele está cheio de contaminação. Então, limpar, ter um local adequado, né? É muito importante, tanto para preparar como para servir o alimento. Sempre, principalmente num ambiente onde a gente está servindo, que é um restaurante, o ambiente tem que estar ser arejado, né, para se evitar a contaminação, com temperatura adequada e assim por diante. Os contaminantes, né, dos alimentos. Então, o que contamina? Através do homem, da água, do ar, né, da terra, através dos animais, a gente pode contaminar os nossos alimentos com minerais e metais pesados, principalmente água, terra, né, os aditivos químicos que a gente coloca, resíduos de pesticidas e de adubos orgânicos e inorgânicos, micro-organismo e as próprias toxinas que são consideradas naturais nos alimentos. Então, esses são contaminantes. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Minerais e metais pesados, resíduos de pesticidas e adubos orgânicos e inorgânicos, os micro-organismos, que é o que a gente mais conhece, né? E as toxinas naturais, que estão presentes nos alimentos, e elas também precisam ser desnaturadas para poder o alimento ser consumido. Tá? Então, alguns minerais e metais pesados, né, eles podem estar presentes, né, e fazer parte de contaminantes que podem causar toxicidade, então, no nosso alimento. Tá? E eles estão realmente associados à toxicidade de minerais e os efeitos carcinogênicos. Então, esses metais pesados minerais, eles podem provocar, quando em excesso, câncer no indivíduo, além de alergias, né? Então, o exemplo desses metais pesados, um deles é o arsênico, que pode estar no meio ambiente, está presente nos compostos orgânicos e inorgânicos, e contaminar aves, carnes e peixes, certo? Então, esse arsênico, ele pode estar num ambiente que esteja contaminado com compostos à base de pesticidas ou de adubos químicos e contaminar, por exemplo, carnes, aves e peixes que a gente consome e acaba tendo um efeito danoso. Então, o efeito carcinogênico desse alimento, do arsênico, né, já foi reconhecido há mais de 100 anos, e principalmente nas indústrias metalúrgicas, tá? Então, ele pode provocar alterações malignas e, por isso, ele é considerado um pró-carcinogênico, certo? E, principalmente em pessoas que têm predisposição a determinados tipos de câncer, né, o arsênico ainda pode ser um fator importante ali.
Um outro metal pesado que é bastante considerado é o selênio. O selênio, gente, ele é um elemento químico, é um mineral que ele é importante no nosso organismo, mas ele precisa, a quantidade dele que a gente precisa, ela é muito pequena. Inclusive, ele é utilizado na suplementação, por exemplo, para diabético, porque ele melhora a sensibilidade à insulina, né? Mas mesmo assim, na suplementação, porque muitos estudos mostravam, por exemplo, que diabéticos ou pessoas com resistência à insulina tinham um conteúdo de selênio muito baixo. E quando se dava esse selênio em suplementação, eles melhoravam, né? A glicemia, por exemplo. Então, ele tem esse efeito benéfico em relação à nossa saúde. Mas se ele tiver em excesso, ele pode causar danos seríssimos no indivíduo, tá? E como, por exemplo, distúrbios neurológicos que ele pode causar. E o selênio, ele também está presente, principalmente em castanhas, né? A castanha do Pará, por exemplo, que é a nossa castanha brasileira, ela é riquíssima em selênio. Inclusive, o seu consumo, ele deve ser de mais ou menos umas 5 sementinhas por dia, para evitar qualquer efeito tóxico, tá? Então, o selênio pode estar em toda parte, em grãos de cereais, podem acumular um nível muito alto de selênio, né? E principalmente em áreas muito ricas em selênio, ou seja, utilizada. E os sintomas gerais são distúrbio gastrointestinal, descoloração da pele e distúrbio neurológico. Outro elemento mineral que eu acho que você já deve conhecer bastante é o mercúrio, né? Que também tem contém bastante, que está bem associado às contaminações de alimentos, né? Com exceção de peixes, os produtos alimentícios geralmente contêm um nível baixo de mercúrio inorgânico, cerca de 50 nanogramas por grama. Os peixes, principalmente aqueles que estão em áreas de contaminação, eles podem ter em torno de 10 a 1.500 nanogramas, tá? Na forma de metilmercúrio, e é considerado um alto conteúdo. Efeitos crônicos de baixo nível de exposição são difíceis de ser identificados e avaliados. Então, quando o mercúrio, o indivíduo está exposto à contaminação de mercúrio, muitas vezes a gente não percebe se essa contaminação for baixa, mas ela pode, em longo prazo, fazer danos bem sérios para o indivíduo, tá? O cádmio, por exemplo, é um elemento também tóxico, ele possui uma vida muito longa, aproximadamente 30 anos, se você ter uma ideia, e o rim é o órgão que mais é responsável pelo acúmulo desse cádmio. E a toxicidade dele, ela está relacionada principalmente à disfunção renal, hipertensão, dano hepático, dano no sistema reprodutivo, danos no pulmão e também danos nos ossos. Então, ele também é um mineral bastante danoso, né? E principalmente esses minerais, eles são relacionados, então, à indústria metalúrgica, né? E também a produtos químicos que são adicionados, sobretudo os fertilizantes químicos que são adicionados nos alimentos. As fontes de contaminação do cádmio. Farinha e açúcar refinados, tá? Alimentos como fígado e rim de animais contaminados também, e alimentos marítimos contaminados. Então, essas são as principais fontes de cádmio na nossa alimentação. Além dos minerais, nós temos os pesticidas. Os pesticidas, eles contêm fungicidas, herbicidas, inseticidas e rodenticidas, que são substâncias orgânicas, muitas vezes, né?
que também contém elemento inorgânico, mas principalmente orgânica, que tem a capacidade de evitar a proliferação de fungo, de herbicidas, de insetos e roedores em alimentos, tá? Então, eles são bastante utilizados, tanto na produção, como no armazenamento desses alimentos. Então, muitas vezes a gente coloca esses pesticidas em supermercados ou no local que a gente está armazenando o alimento e pode contaminar o alimento. Então, esses venenos que normalmente a gente utiliza, às vezes até em casa, eles são bastante perigosos, tá? Eles podem ser deliberadamente introduzidos no meio ambiente, que é pela vontade nossa, a gente coloca esse produto ali e acha que não está contaminando, tá? Mas eles também podem ser obtidos através da água, do ar e alimentos que foram contaminados com essas substâncias que foram adicionadas. Eu posso contaminar água, ar e alimentos e acabar contaminando, inclusive, o indivíduo, né? Alguns aparecem em quantidades baixas nos alimentos, na pós da colheita, enquanto outros permanecem em concentrações elevadas. Então, principalmente os fungicidas ou herbicidas que são colocados em plantas, alguns deles têm uma orientação para ser utilizado por tanto tempo, numa quantidade X, e após a aplicação, esse alimento, tem que se esperar não sei quanto tempo para que aquele alimento seja coletado. Isso é indicado principalmente para a gente fazer com que aquele herbicida perca a sua agressividade, por exemplo. Ele vai desnaturando, né? E aí ele diminui a sua agressividade. Então, aquele produto ele é desnaturado em relação à sua ação, e ele a quantidade que fica presente no alimento ela é pequena e não vai causar dano nenhum para o indivíduo. Mas se a gente coloca o produto e daqui, sei lá, 1 dia, 2 dias eu vou lá e pego esse produto, a concentração dele ainda está muito alta, ele está muito ativo ainda, ele não foi desnaturado, né, naturalmente. Então, esse alimento ele vai estar com uma carga muito alta desse pesticida e pode causar danos sérios nos indivíduos, tá? Então, vários desses produtos, eles têm efeitos neurotóxicos, mutagênicos e carcinogênicos, para vocês terem uma ideia. Então, esse DTFONzinho que a gente usa, né, como é que chama lá? Eu esqueço o nome dos produtos aí que a gente usa para matar inseto em casa, formiga. Se esses alimentos estiverem em contato se esses elementos estiverem em contato com o alimento, eles podem causar, sim, vários danos para o organismo. Tá? Então, você tomar muito cuidado quando a gente usa esses produtos, inclusive em casa e nos locais onde estão perto de alimentos ou que eu depois coloco o alimento e consumo. Dúvidas até aqui, gente? Posso continuar? Bom, a aguinha que minha boca secou aqui. Pode sim, professora. Não apareceu dúvida ainda não. Então, beleza. Em relação aos micro-organismos, né? Ou micróbios, eles são seres vivos, né? Assim como os homens e animais. A maioria é invisível no só pode ser visto através de um microscópio, e geralmente são o que a gente conhece, as bactérias, os fungos e os vírus. Então, esses são os principais micro-organismos que a gente tem e que contamina o alimento e causa diversos danos para o indivíduo, né? Como qualquer outro ser vivo, então, eles se reproduzem, se multiplicam, e a diferença é que eles são, que os micróbios são muitíssimo mais rápidos que o homem, né? Então, o crescimento dele é muito rápido. Para vocês terem uma ideia,
uma bactéria, ela pode se multiplicar numa velocidade muito grande por questões de 1 hora, de 2 horas, meia hora, tá? Então, se eu tenho não sei quantas, posso ter ali 1000 colônias, né? Num tempo X, daqui 30 minutos eu vou ter 10 milhões de colônias. Então, o crescimento é muito rápido, a multiplicação é muito rápida. E esse que é o grande problema das bactérias, nessa multiplicação, e vai acabar fazendo mal para o indivíduo. Então, muitas vezes a gente consome uma quantidade pequena e o nosso organismo consegue combater aquela quantidade de células ou de micro-organismos que entrou no nosso organismo. Mas quando a gente consome uma quantidade muito alta, tá? Elas podem causar danos sérios, inclusive matar o indivíduo. Então, os micro-organismos, de uma forma geral, eles são encontrados no ar, na água, na terra, no nosso corpo, na mão, no pé, unha, assim como tudo a gente já tinha falado, né? E para viver, eles precisam do quê? De água e de nutrientes, que estão presentes, logicamente, nos alimentos, além de uma temperatura ideal para se multiplicar. Então, a gente tem aqueles micro-organismos que se multiplicam, né? E a maioria deles se multiplicam em uma temperatura de 25, 30 graus, é a temperatura ideal para o crescimento. Tem alguns que se multiplicam em temperaturas mais altas, até em torno de 40 graus eles estão se multiplicando. E tem outros que se multiplicam ainda em temperaturas bem baixas, como 10 graus, 15 graus, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esses micro-organismos que podem crescer em temperaturas que são altas, né, até 70 graus, por exemplo, ou baixas, como 10, 15 graus. Tá? Então, a temperatura ambiente, né, principalmente temperaturas mais morninhas, são onde os micro-organismos mais se multiplicam, tá? E algumas delas, inclusive, até no frio. O homem é o principal meio de transporte de bactérias até o alimento, né? Então, apesar de a gente saber que a água, o ar, né, a terra, os animais, eles podem contaminar os alimentos, o homem é o principal. Então, a contaminação dos nossos alimentos, ela é promovida pelo homem. Por isso que é importante a questão da higiene, principalmente das pessoas que cuidam com o alimento. Então, no local que se prepara o alimento e as pessoas que cuidam do alimento, elas precisam estar bem higienizadas, bem limpas. Então, é importantíssimo essa descontaminação do homem e do ambiente para preparar o alimento. Muitas vezes a gente acha que a nossa cozinha está limpinha, né? E muitas vezes ela não está, tá? Principalmente quando a gente tem crianças, tem idosos em casa, mais cuidado a gente tem que ter, porque são essas pessoas que têm uma menor imunidade, tá? E elas não conseguem combater com a mesma eficiência de um adulto a esses contaminantes, e eles podem causar danos seríssimos, né? E levar, inclusive, à morte, certo? Bom, quando a gente fala de contaminação por micro-organismo, nós temos 2 termos, aliás, tem mais um, que é bastante utilizado em alimentos, que é a intoxicação alimentar e a infecção alimentar, tá? Depois eu falo do outro. Então, intoxicação alimentar entende-se como uma doença causada ao ingerir um alimento em que se encontra uma toxina. Então, olha só, muitos micro-organismos, eles, durante o seu crescimento, eles produzem uma substância que é tóxica, tá? Então, durante o crescimento, então eu estou lá com o meu feijão, né, contaminado com bactéria, e esse feijão, essa bactéria que está no feijão, ela começa a proliferar e produzir uma toxina. Então, quando eu como esse feijão, é a toxina que está presente nesse feijão que é a grande responsável pela minha intoxicação. Então, essa intoxicação é causada
né, pela toxina presente no alimento que foi produzida pela bactéria que foi contaminada ali, que contaminou aquele alimento. E a infecção alimentar é causada, né, pelo consumo do alimento contaminado pelo micro-organismo. Ou seja, eu consumi o feijão, esse feijão tinha um micro-organismo, esse micro-organismo cresceu, mas ele não chegou a produzir a toxina. Então, eu ingeri aquele contaminante, eu ingeri o micro-organismo. E aí, esse micro-organismo é que vai produzir as toxinas ou vai causar os danos lá no meu organismo, tá? Tudo bem, gente? Então, intoxicação é quando eu vou consumir a toxina que foi produzida pelo organismo. Então, o alimento está intoxicado. E quando eu vou ingerindo, eu estou ingerindo o micro-organismo e não a toxina, eu estou tendo uma infecção alimentar, tá? E é importante a gente conhecer esses dois termos, porque isso vai implicar no grau de severidade que essa contaminação vai dar para a gente. Então, quando eu ingiro a toxina, muitas vezes o dano causado é muito mais prejudicial quando eu tenho uma infecção alimentar, certo? E aí, agora a gente vai ver os micro-organismos que podem causar intoxicação alimentar. Então, o botulismo, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Ele é uma doença, né? Causada pela toxina do Clostridium botulinum, que é uma bactéria. E essa bactéria, ela pode crescer no alimento e produzir essa toxina, tá? Então, quais são os alimentos que podem ter sido contaminados com Clostridium? Carne, pescados, enlatados. Geralmente, essa bactéria, ela cresce muito bem em ambientes que têm acidez média ou baixa, tá? Então, nesses ambientes com acidez média ou baixa, é onde ele consegue produzir a toxina. Você lembra que eu falei, ó, que para o micro-organismo ele crescer, se multiplicar, ele precisa de ambiente propício. Então, o alimento é um ambiente propício que está fornecendo nutrientes para ele. O pH do alimento, ele é importante. A temperatura e a presença de água. Tá? Então, esses são fatores importantes. Então, por isso que um alimento seco, uma farinha, às vezes ela é muito mais difícil de ser contaminada por um micro-organismo do que por exemplo, um grão integral. Se eu pegar vou dar um exemplo aqui, ó. Aveia, por exemplo, tá? Não, a aveia também é seca. Deixa eu pegar o milho, vamos pegar o milho. O milho, quando ele está na sua forma ainda verde, que a gente fala do milho verde ou milho seco, vamos dizer assim, o milho verde, ele é muito mais fácil de ser contaminado do que o milho seco, aquele que a gente faz a farinha, tá? Porque ele perdeu água. Então, toda vez que um alimento perde água, né, ou eu introduzo o açúcar, eu diminuo a disponibilidade de água para o crescimento bacteriano ou de micro-organismo. Tá? Então, esse é um fator importante. E o Clostridium botulinum, ele já foi, somente as primeiras identificações do Clostridium botulinum foi em carnes, tá? Na contaminação por carne, principalmente carne enlatada, certo? Então, esse botulismo já matou muitas pessoas. E não faz muito tempo, faz o quê? Uns 10 anos, né? Se a gente for pensar, mais ou menos uns 10 anos, teve um surto de botulismo no Brasil. Não sei se vocês tiveram esse conhecimento. E esse surto do botulino foi através do uso do consumo de palmito em conserva, para vocês terem uma ideia. Porque a acidez do palmito ela é baixa, o Clostridium, ele foi principalmente, porque o palmito, ele é produzido naquelas palafitas, né? Então, a maioria do palmito que a gente ingere, que a gente tem comercial,
eles são produzidos, na verdade, nas palafitas, na região produtora. Então, quer dizer, são as pessoas que plantam, né, as palmeiras e extraem o palmito, é que preparam eles em conserva, e depois a indústria vai lá e simplesmente pega aquele produto, embala, né, a vácuo, e traz esse produto para ser comercializado. E, normalmente, nesses ambientes, a gente tem muito contato com animais. E, numa determinada região, o palmito foi contaminado com fezes de animais, e por ser ácido, essa acidez dele, o Clostridium, ele conseguir crescer muito bem, ele cresceu muito nesse lote de palmito que foi disponibilizado no mercado, e isso acabou contaminando muitas pessoas e levando à morte de várias pessoas também, tá? Então, e é muito comum a gente observar essa contaminação, principalmente quando esses produtos, eles são produzidos de forma indevida e colocados no mercado para a gente. Porque a contaminação, as indústrias clandestinas, as indústrias de fundo de quintal, elas são muito perigosas, porque o contato com animais, com essas substâncias, é muito grande, né? E o rigor na higiene e no controle é baixo, né? As condições que essa indústria tem para a produção, elas não são apropriadas, e pode acontecer uma contaminação, por mais que a pessoa esteja ali tentando fazer as coisas de forma adequada, e acabar causando um dano muito sério para a saúde, né? Então, olha só, em relação ao botulismo, os fatores que alteram, né, ou que favorecem a sua produção, né, a produção da toxina, é o pH próximo da neutralidade, né, em torno de 6, 6,8, 6,5. As temperaturas para germinação é em torno de 15 graus. A temperatura para o desenvolvimento dos espórios é de em torno de 48 graus, então, quer dizer, ele cresce até uma temperatura alta. Então, por exemplo, para a gente matar esse micro-organismo, né, e destruir mesmo a toxina dele, eu tenho que ferver o alimento em torno de 100 graus, não 100%, gente, é 100 graus, viu? Tá errado aqui. 100 graus durante 15 minutos. Porque se eu não fizer isso, eu não destruo a toxina. E eu não sei se vocês observaram, né, mas vocês observam, por exemplo, quando vocês comprarem palmito, existe lá uma recomendação: ferver antes de consumir. E justamente esse ferver antes de consumir é para que possa matar alguma toxina, caso ela esteja contaminada. Os sintomas geralmente aparecem, né, do sintoma do botulismo, geralmente aparece de 12 a 36 horas após a sua ingestão, tá? E normalmente as dores são dores de barriga, náusea, diarreia, dor de cabeça, desmaio, e alguns pacientes queixam também de estar com a boca seca e a garganta contraída, certo? E o botulismo, ele acabam levando à morte, tá? Por essa contaminação. Outro contaminante de alimentos são os estafilococos. Os estafilococos, eles eles produzem toxina, tá? Algumas cepas dos Staphylococcus aureus são responsáveis pela produção da toxina quando ele está crescendo no alimento. Geralmente, essa toxina causa gastroenterite ou inflamação da mucosa gástrica intestinal, tá? E pessoas que têm uma contaminação por Staphylococcus acabam tendo úlceras gastrointestinais bastante sérias, tá? E geralmente os produtos que contêm esses Staphylococcus aureus e a toxina causada por ele são os produtos de pastelaria, os cremes, né, aqueles cremes bonitos que a gente tem lá no pãozinho de pastelaria, dos pães, né, doce, molho, presunto e carne de aves. Então, quando a gente está consumindo esses produtos que são produzidos em pastelarias, em lanchonetes,
tomar muito cuidado, porque a contaminação ali, ela é bem propícia para os estafilococos. A produção da toxina é favorecida por temperaturas entre 21 a 36 graus, para vocês terem uma ideia. E os principais sintomas, né, da contaminação pela toxina dos estafilococos são salivação, a gente começa a salivar muito, náusea, vômito, espasmos abdominais, tá? Diarreia, cãibras, dores de cabeça e calafrios. Essa daqui é bem conhecida por vocês, que é a salmonela, né, que é a grande vilã, né, associada ao consumo de ovos, principalmente ovos de animais produzidos não em granja, né? São as caipiras, o ovo caipira, por exemplo. Então, ela é produzida por qualquer tipo sorológico de salmonela, tá? Então, qualquer cepa de salmonela que produz. Esse micro-organismo, ele cresce bem em temperaturas até 37 graus, para vocês terem uma ideia. O pH para aquecimento ótimo é ácidos, é bem ácido. E para destruição da salmonela, a gente precisa de uma temperatura de no mínimo 66 graus por 12 minutos, tá? Ah, desculpa, gente, esqueci de falar para vocês. A salmonela... Oi, pode perguntar. Não, só o horário. Ah, já está Essa é a que manda acabando. aí. Tá, eu vou terminando já. Eu só vou ficar por acabar esse daqui, já começa, ele já não causa intoxicação. Ele não produz toxina, tá? É quem causa quem é o agente causador é o próprio micro-organismo, tá? Ele pode até produzir a toxina dentro do nosso organismo, mas não produz a toxina no alimento, certo? E o grande a salmonela, apesar dela ser favorecida por um aquecimento de 60 graus para matar ela é muito comum de acontecer nos alimentos. É muito comum a gente ter salmonela, a salmonelose. É uma das bactérias que mais acomete alimentos, tá? Mas também é bem fácil da gente poder destruir esse micro-organismo. Então, temperaturas em torno de 66 graus, ela é suficiente para matar, mas pelo menos por 12 minutos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter nos alimentos que podem ser favorecidos pela contaminação de salmonelas, ele tem que ser mais cuidadoso em relação à temperatura, tá? Então, vários tipos de alimentos eles podem contaminar, como carnes, aves e peixes, tá? E todos os derivados desse produto. O crescimento, né, a incubação pode acontecer de 12 a 14 horas, e os sintomas são náusea, vômito, dor intestinal, dor de cabeça, calafrio, fraqueza, sonolência, irritação, contrações nervosas, né? Apesar de ser um micro-organismo que contamina muitos alimentos, ele também pode causar morte se o indivíduo estiver debilitado. Todas essas contaminações podem causar morte se o indivíduo estiver debilitado e o consumo do agente contaminante, seja toxina ou micro-organismo, for extremamente alto, elevado, tá? Então, vamos encerrar por aqui e a gente continua a próxima aula, tá? Ó, não esqueçam de responder o questionário que a gente pôs para vocês, porque a partir dele a gente vai Opa, esqueci aqui, gente. A gente vai considerar a frequência. É que eu estou lendo aqui as perguntas de vocês. Ah, tá. Streptococcus é uma das bactérias que causa infecção alimentar também? Sim, o Streptococcus também é uma bactéria que causa intoxicação alimentar. A gente vai falar um pouquinho dela também. E é bastante comum em leites, né, em fezes de animais. Tudo bem? Obrigado, gente. Grande abraço para vocês. Se não tiver mais nenhuma pergunta. Professora, eu só não entendi uma coisa que você tinha falado e eu perdi. A intoxicação ela é mais perigosa que a infecção, né? Foi isso que você disse? Isso, Ah, tá. porque a toxina já ela vai prontinha, então ela vai numa rapidez muito alta, muito grande, ela produz os sintomas bem rápido e é mais severa do que a infecção, tá?
Mas isso não quer dizer que a infecção não trate também. Pode matar também. Gente, qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail e fazer as perguntinhas para amanhã, tá bom? Abraço para vocês.